Eu queria trazer aqui uma informação para vocês que ela foi revelada algum tempo antes do jogo e o torcedor do Flamengo talvez não tenha dado a devida importância. Porém, depois desse fiasco que foi a final contra o Lanús no Maracanã, eu acho que veio à tona, tá? Rapaziada, é complicado o que eu vou falar aqui, mas a gente vai ter que colocar pingos nos is, tá? Essa é uma informação que o Júlio Miguel Neto trouxe antes da partida e o próprio Mauro César Pereira repercutiu lá no UOL. Alguns jogadores do Flamengo estariam insatisfeitos com a diretoria por conta de promessas não cumpridas. Que promessas seriam essas, Gabriel? Rapaziada, segundo essas fontes, segundo esses jornalistas, essas apurações, alguns jogadores do Flamengo ficaram incomodados porque a diretoria prometeu uma valorização salarial depois da temporada do ano passado, em que o Flamengo ganha a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e de momento essa promessa não foi cumprida. Um desses jogadores seria o Pedro. O Flamengo teria supostamente prometido ao Pedro uma renovação salarial, uma renovação contratual, uma valorização salarial, e de momento estamos indo para março, o Pedro ainda não foi procurado pela diretoria, e isso teria incomodado o atleta e seu staff. Ponto número 1. Outro atleta, que aí já vem uma informação depois do jogo, que bate perfeitamente com essa apuração, é a situação do Cebolinha. Porque ainda no Maracanã, com o Flamengo recém derrotado pelo Lanús, o Cebolinha literalmente fecha as portas e diz que provavelmente será a última temporada dele no Flamengo, porque ele não foi procurado pela diretoria. E qual é a gravidade dessa informação? Rapaziada, elas se complementam. Literalmente. Essas informações, elas, se você olhar assim separadamente, vocês vão ver que elas se juntam. Elas perfeitamente se casam. Por quê? O Flamengo ganhou o que ganhou no ano passado. Muito provavelmente alguns jogadores com o seu contrato se aproximando do fim, que é o caso do Cebolinha, que é o último ano de contrato dele. Muito provavelmente esses caras devem ter procurado a diretoria, devem ter, de alguma maneira, né, manifestado interesse em seguir no Flamengo. E ele foi prometido que, ao fim, tipo aquele, vamos terminar a temporada, no final do ano a gente conversa, começo do ano que vem a gente senta para bater um papo. E depois do Flamengo ganhar o que ganhou, esses caras supostamente estariam incomodados porque não foram procurados. E aí, meus amigos, a gente entra numa vertente que é a seguinte. Cara, por que esse negócio, primeiro, vamos lá, por que isso está sendo externado agora, depois em que o Flamengo começa a tropeçar uma série de jogos? Isso foi revelado antes da final, algumas horas antes, e logo depois da final o Cebolinha fez questão de dizer que ele não foi procurado para renovar, que ele provavelmente estará de saída do Flamengo no fim do ano. Rapaziada, a coisa não tá legal lá dentro, tá? O Flamengo realmente tem problemas internos, o Flamengo tem problemas de gestão com o seu elenco, e isso está começando a ficar nítido agora. Provavelmente os títulos da Libertadores e do Brasileiro deram uma ofuscada, porque isso daí, né, o torcedor do Flamengo não vai dar prioridade, porque você vai noticiar isso, muita gente vai falar: ah, mas vocês estão criando crise onde não deveriam, o Flamengo está ganhando tudo, o time é rico. Mas tem jogadores insatisfeitos, rapaziada. Um deles, supostamente, seria o Pedro, e o outro, o Cebolinha. A chance de termos mais jogadores insatisfeitos é altíssima, altíssima. Então, rapaziada, será que isso não está atrelado ao péssimo rendimento do Flamengo em 2026? Porque, convenhamos, não está normal as atuações do Flamengo. Não está normal. O Flamengo tem jogado muito abaixo, o Flamengo está literalmente se arrastando fisicamente, tá? Não são todos os jogadores, alguns melhoraram, evoluíram, mas o coletivo do Flamengo, o grupo em si, está muito aquém. E você vê outros times com um investimento bem inferiores que estão rendendo muito mais. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense fez uma partida contra o Palmeiras que o Flamengo ainda não conseguiu fazer no ano, que é uma partida fora de casa, convincente, partindo para cima, e o Fluminense perdeu o jogo. Mas, rapaziada, a informação é essa, a chance do Flamengo ter problemas internos ainda maiores é grande, a gente não sabe quais são os outros jogadores que também estariam insatisfeitos. Na matéria, né, na matéria do Júlio Miguel Neto, na informação dele, ele cita no plural jogadores importantes, jogadores titulares estariam insatisfeitos. E eu não vou fazer aqui eu não vou cometer a responsabilidade de sair chutando nomes aos ventos sem saber. Mas a gente trabalha com informação. O Arrascaeta já renovou seu contrato até 2030. Salvo engano, o Varela também já renovou. Alguns outros jogadores ainda não. O Rossi renovou. Aí a gente tem a situação, por exemplo, o Léo Pereira ainda não renovou. Nós temos
Alguns outros jogadores importantes, o próprio Pedro não renovou. Cebolinha, apesar de não ser um titular absoluto, também não renovou. E já externou que deve sair do Flamengo. Então, assim, rapaziada, tem coisa aí interna. Provavelmente o José Boto vai ser questionado em algum momento sobre isso. E ele tem que falar. Se ele prometeu e não cumpriu, é irresponsabilidade dele. O José Boto já está nessa segunda temporada no Flamengo. Já deu tempo de se acostumar com o ritmo do Rio de Janeiro, do Brasil. Ele também já é um cara cascudo de mercado da bola, então ele sabe bem como funcionam as coisas. Ao Felipe Luiz também. Ele, por ser o treinador, eu acho que falta um pouco mais de presença no quesito vamos separar as coisas. Cebolinha, você não vai falar após uma derrota, após uma eliminação, após um vexame em casa, sobre renovação contratual, sobre saída. Isso daí é só colocar lenha na fogueira. Eu acho que tem coisas que o jogador não tem noção da dimensão do que eles falam, cara. Cebolinha pode estar irritado, inconformado, chateado após uma derrota, mas você não tem que externar já no Maracanã, que está saindo do Flamengo. Nós estamos em fevereiro. O Flamengo tem ainda tranquilamente 9 meses pela frente de futebol. Ainda tem a pausa para a Copa do Mundo. Se ele de fato quer sair, se ele de fato não foi procurado, fala isso no meio do ano, onde a janela abre, onde você pode assinar um pré-contrato com outra equipe, onde no mercado já estarão voando rumores de quais serão os times que vão tentar te contratar. Já vazaram algumas informações que o seu staff, o staff do Cebolinha no caso, procurou o Fluminense naquele jogo do Fla-Flu, em que o Flamengo inclusive perde. Então já não é uma novidade quando o Flamengo perde. Cebolinha, seus representantes se manifestarem em favor de uma saída do Flamengo. Além disso, também a gente tem o Pedro, né, que talvez até por ser mais importante para o Flamengo, talvez ele não bote a cara tanto para falar. Mas nos corredores, nos bastidores, a informação é que ele estaria insatisfeito, que ele quer uma valorização salarial, que foi prometido e não cumpriram. Entretanto, rapaziada, joguem bola, ponto. O ano tá passando, o Flamengo tá deixando passar algumas partidas importantes. 2 títulos já foram pro saco. E não interessa se vocês vão renovar ou não. Hoje vocês são jogadores do Flamengo. Hoje vocês ganham um salário gigantesco. Vocês são de uma bolha em que praticamente ninguém da sociedade brasileira vive. Vocês recebem muito mais que donos de empresa, que empresários renomados ganham. Então sintam-se honrados por estarem no Flamengo e estarem representando a maior torcida do planeta. Tá bom? De momento é isso. Situação complicadíssima. É crise sim no Flamengo. E se o torcedor do Flamengo não acordar, ele vai ser conivente com essas bizarrices que estão acontecendo. Rapaziada, notícia ruim, mas a gente tem que informar aqui. Se vocês ficarem até o final do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal. A ajuda de vocês é fundamental para o meu crescimento aqui no YouTube. Também comentem aqui quais seriam os outros jogadores insatisfeitos no Flamengo. Quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários aí que eu vou ler todo mundo e a gente troca essa ideia por aqui. Qualquer novidade, estarei de volta. Forte abraço, pessoal.